Você sabe o que são ETFs? Essa modalidade de investimento é uma excelente maneira para começar a investir na Bolsa de Valores de um jeito simples, diversificado e de baixo custo. Então, se você está dando seus primeiros passos no mercado, ainda tem receio de investir por conta própria, ou se deseja se expor indiretamente a diferentes mercados, setores e ativos, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre as ETFs. Bom, você sabia que com uma única cota de uma ETF, você está se expondo a dezenas ou até centenas de ativos diferentes? Diferente do que acontece quando você compra uma ação específica, o rendimento do ETF não acompanha o desempenho de uma só ação, mas de diferentes ativos que compõem um índice de referência. Pode ser o índice de ações como o Ibovespa, um índice de fundos imobiliários, de metais e até títulos de renda fixa. Existem diversos ETFs disponíveis na Bolsa de Valores. Basta escolher aquele que está mais alinhado aos seus objetivos. E antes de mais nada, seja muito bem-vindo, eu me chamo André Fogaça, eu sou sócio fundador do Gui Invest, uma plataforma digital que ajuda pessoas de todas as idades e classes sociais a investirem e conquistarem uma vida mais livre, plena e feliz. E antes de conhecer um pouco mais sobre os ETFs, suas principais vantagens e também desvantagens, eu peço para que você já deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda muito para poder distribuir esse conteúdo para mais e mais pessoas. E também aproveita e comenta aqui embaixo sobre qual tipo de investimento você está fazendo e também qual assunto você gostaria de ver por aqui. Então, vamos começar pelo básico. O que é uma ETF? ETF é uma sigla para Exchange Traded Funds, ou fundos de índice. São fundos negociados na Bolsa de Valores que tem como referência um índice de mercado. Esse fundo ele é administrado por um gestor que vai ajustar a carteira do ETF para que ela fique a mais parecida possível com a do indicador utilizado. Um exemplo é o BOVA11, que utiliza de referência o índice Bovespa, que é uma carteira teórica das ações mais negociadas na Bolsa de Valores brasileira. Assim, se você investe no BOVA11, é como se investisse em todas as ações do Ibovespa. Quando o índice se valoriza, o ETF se valoriza. Quando o índice desvaloriza, o rendimento do ETF também cai. O desempenho do ETF sempre vai seguir muito próximo da variação do índice. Como o ETF sempre busca refletir o desempenho de um índice, ele é passivo, ou seja, o seu objetivo não é superar a rentabilidade do índice, mas sim replicar a estratégia e atingir um rendimento muito próximo a ele. Para investir em um ETF, você compra uma cota, que é uma parte do patrimônio do fundo negociada na Bolsa de Valores. De modo geral, existe uma gestora responsável por adquirir as ações que fazem parte de determinado índice. Depois, ela vai lá e coloca essas cotas do ETF à venda. O investidor entra no home broker da sua corretora e compra as cotas do ETF. No exemplo de um ETF que segue o índice Bovespa, é muito mais fácil você investir nesse ETF do que adquirir individualmente as mais de 90 ações que fazem parte do índice. Agora que você já tem uma ideia de como funciona um ETF, você precisa saber que existe uma variedade de ETFs disponíveis no mercado, desde aqueles que acompanham índices gerais do mercado, quanto os de setores específicos, como setor financeiro, de tecnologia, de empresas de menor capitalização, como, por exemplo, as small caps. Tem também os de ações negociadas no exterior, como o caso do IVVB11, que segue o S&P 500 e investe nas 500 maiores ações negociadas na Bolsa Americana. Temos o NASD11, que investe nas 100 principais ações de tecnologia da Nasdaq, e também existem fundos de outros tipos de índice, como os ETFs de moedas, de criptomoedas, de commodities ou de papéis de renda fixa. Atualmente, existem 65 ETFs de renda variável disponíveis na B3 e 7 ETFs de renda fixa. Também podem existir mais de um ETF de gestores diferentes para o mesmo índice. No caso do principal índice da Bolsa Brasileira, o índice Bovespa, nós temos então o BOVA11, que é da gestora BlackRock, nós temos o BOVV11, que é gerido pelo Itaú, e temos o BBOV11 do Banco do Brasil e também outros índices. A lista de ETFs é muito longa e pode ser encontrada no site da B3. Mas quais as vantagens de investir em ETFs? Talvez a maior vantagem é o seu potencial de diversificação. Com apenas uma cota é possível ter acesso a diversos ativos que compõem o índice de referência. Com isso, também se diminuem os riscos. Afinal, quando um ativo tem uma queda maior, outro que valorizou tende a compensar a perda. Por isso que o ETF ele tende a ser menos volátil que as ações individuais. Através dos ETFs, o pequeno investidor ele pode diversificar sua carteira de investimentos com baixo custo,
alta liquidez e também transparência. Investir em um ETF é uma forma mais conservadora de começar na renda variável, porque você não vai estar escolhendo entre um ativo ou outro, mas sim comprando todas as ações de um índice específico. Além disso, você não precisa se preocupar em escolher as ações sozinho. Existe um gestor que vai replicar a rentabilidade de um índice. O investidor apenas compra as cotas do ETF. O valor de entrada das cotas de ETFs também costuma ser bem acessível. Hoje é possível você encontrar ETFs a partir de R$100. Outro ponto interessante dos ETFs é que eles adotam a política de reinvestir os dividendos nas próprias posições do fundo. Assim, quando você investir em um ETF, não vai receber os dividendos, mas vai poder ganhar com a valorização da cota. Outra vantagem dos ETFs é a possibilidade de ganhar dinheiro com aluguel de ações. E eu falei mais sobre isso no vídeo dos 3 investimentos acessíveis para iniciantes. E eu vou deixar o link aqui para você assistir depois. Basicamente, se você investir em um ETF com uma estratégia de longo prazo, você pode emprestar esse ativo e receber juros pelo período de aluguel. Até aqui nós falamos das vantagens, mas e quais são as desvantagens? Será que existe algum ponto negativo de investir em fundos de índice? Bom, dependendo do seu objetivo e conhecimento do mercado, tem sim desvantagens. Se por um lado o ETF oferece mais comodidade, essa gestão profissional tem um custo que vem na forma da taxa de administração. Dependendo do valor da taxa e da quantia que você tem investido, esse valor pode fazer diferença no seu retorno final. O ETF também traz limitações de ganhos. Como eu disse, o ETF é um investimento passivo. Isso quer dizer que não existe uma escolha ativa dos melhores ativos, não é? Com as melhores possibilidades de resultados. Ele simplesmente replica a composição de um índice do mercado. Como ele não é realizado de maneira estratégica, dificilmente você terá ganhos expressivos se comparado ao investimento em ações individuais, ou irá levar em consideração fatores que o investidor mais experiente analisaria. Sua rentabilidade tende a ser a mesma ou muito próxima da do índice de referência. Então, se o índice subir 10% em determinado período, espera-se que a rentabilidade do ETF esteja muito perto disso. Em contrapartida, se o índice cair 10% no período, o mesmo deve acontecer com o ETF. Outro fator importante que você deve levar em consideração antes de investir são os custos. No caso dos ETFs, eles são semelhantes aos que existem para comprar e vender ações na Bolsa de Valores. Então, pode ser aplicado a uma taxa de corretagem pela corretora que intermediou a operação, mas hoje muitas corretoras já zeraram essa taxa, então você não precisa se preocupar com isso. Também existem as taxas de negociação da B3, conhecidas como emolumentos, que no caso de ETFs para pessoa física é de 0,03% por operação. A grande diferença está na cobrança da taxa de administração. Essa taxa é cobrada anualmente pela administradora do fundo de índice e remunera o trabalho realizado pelo gestor e varia conforme a corretora e também conforme o índice de referência. Como a gestão do ETF é passiva, ou seja, não requer acompanhamento direto e também elaboração de estratégias específicas, a taxa de administração costuma ser menor do que a de fundos tradicionais ou fundos ativos. Para ETFs, a taxa de administração costuma variar ali entre 0,20% e 0,80% ao ano. Os ganhos com ETFs também estão sujeitos à incidência de imposto de renda. A alíquota é 15% sobre os ganhos para operações comuns, em que a abertura e fechamento de posição acontecem em dias diferentes, e de 20% sobre os ganhos de compra e vendas no mesmo dia. Agora que já abordamos os principais pontos dos fundos de índice, falta saber como investir nessa modalidade de investimento. Bom, o ETF é um investimento que pode ser de renda variável e de renda fixa. Portanto, é necessário você ter conta em uma corretora de valores para poder investir. Se você ainda não possui uma, o primeiro passo é abrir uma conta em uma corretora de confiança. Depois, basta acessar a plataforma de investimentos chamada de Home Broker, pesquisar pelo ETF que você deseja comprar e escolher a quantidade de cotas e o valor da compra desejada. Existem ainda alguns cuidados que você deve ter antes de escolher um ETF para investir. O primeiro é verificar quem é a administradora do fundo e também a sua reputação. O segundo é analisar o índice de referência e se a sua composição é do seu interesse e se atende aos seus objetivos. Por fim, verifique o valor cobrado para investir e se as taxas de administração estão dentro do aceitável para fundos de gestão passiva. Agora que você já sabe o que é uma ETF, está na hora de começar a investir. Então compartilhe esse vídeo com quem também quer começar na renda variável, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum outro vídeo sobre investimentos. Então é isso aí, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.